Mas bateu uma saudade. E aí eu comentando com a minha esposa, falei, mano, que saudade. Porque a gente vai crescendo, para vocês que vão casar, e a gente vai colocando na culpa na família. Você lembra de Abraão? Abraão era um cara do altar. Onde Abraão chegava, ele construiu um altar para adoração. Aí nasceu Isaac. Cadê o altar de Abraão? Não dá tempo de construir o altar, tem que brincar com Isaac. O Isaac está tão lindinho, está crescendo. Aí Deus pega e fala, Abraão, sua prioridade agora é Isaac? Deus vai se revelar para Abraão, agora eu quero o seu Isaac. Mas Senhor, meu único filho, eu quero. E aí aconteceu isso na minha vida. Eu falei, não, o Benjamin está aqui em cima, está ainda. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, segura essa criança. O Benjamin está aqui em cima. E aí nasceu o Benjamin. E a gente vai deixando as coisas de lado, né? Não dá não, estou cansado, vou brincar com o Benjamin, né? Vou ficar com o Benjamin. E o Benjamin precisa de mim. E aí, pastor, foi, sabe? Aí eu no sofá pensando, as vigílias, as madrugadas, né, pastor Robert? O pastor Robert é meu sobrinho, viu? Meu sobrinho. O pastor Roberto já pregou aqui o pai dele, lá, né? Lá. E nós fazíamos vigília, nós descia 200 cadeiras, irmãos. 200 cadeiras lá de cima do prédio da escola, lá embaixo. Passava a madrugada inteira, louvando, adorando, rodando, sapateando no pé só. Depois tinha que levar todas as cadeiras lá para cima, carregar o carro, trazer as caixas de som, montar a igreja para ter escola dominical 9 horas da manhã. E nós fazíamos, e aquela saudade, sabe? Eu falei, amor, 2023 vai ser diferente. Eu vou voltar. Eu quero voltar. Eu vou ler meus acertos, eu vou ler meus livros. Eu vou procurar me consagrar. Quando eu falei isso para ela, na sexta-feira, no sábado, o pastor me mandou mensagem. Eu falei, está me perseguindo. Falei, meu Deus. Irmãos, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, eu não vou responder. Eu não vou responder. Não respondi. Não respondi. Aí, depois quando eu soube que era para vir para cá, irmão, oh, aleluia. Eu falei assim, ele falou assim, pede para o pastor o caminho. Chega no pastor Fábio, no pastor Benedito, conversa com eles. Aí domingo vai acabar pronto. Aí eu já chamei meu sobrinho, pastor Bob. Falei, pastor, vem aqui, quero falar com você. Tem uma missão aqui, 007, quase impossível. Mas vamos crer que nós vai. Por quê? Vamos para Sorocaba. É mesmo, quando sabe? Putz, eu estou de folga. Olha, tudo coopera para o bem daqueles que olha, vocês sabem, amam a Deus. Estou de folga, eu falei, estourando. Aí o pastor Benedito veio. Falei, agora. Pastor, posso ter uma palavrinha com o senhor? Pois não, tudo bem. Como é que o senhor está? O senhor está bem? Por que você não pensar? Eu falei, eu preciso ir lá em Sorocaba, pastor Demi e tal. Não, você tem a minha bênção. De cara, de bate-pronto. Você tem a minha bênção. Não, pastor, mas não é só isso não. Eu gostaria de levar um agregado. Quem que é? Eu falei, meu sobrinho, pastor Rob. Meu Deus. Vai lá, Deus abençoe. Vai lá. Nós estamos aqui. Glória do Senhor. Mas não foi fácil não. Essa semana eu peguei, não sei o que deu ali em mim, mandei mensagem para o pastor dentro do hospital para confirmar que eu ia. Eu estava dentro do hospital tomando soro. Pastor, eu vou estar aí. Mas não, o que aconteceu? Eu falei, fique em paz, nós vamos estar aí. O inimigo falou assim, melhor você cancelar, você não vai ficar bem, você está ruim, está doendo. Eu falei, eu vou, nem que eu tenho que ficar tomando soro lá na frente, mas eu vou. Deus me abençoe, obrigado. Obrigado por vocês confiar no nosso ministério. Obrigado por vocês fazerem parte do nosso ministério. Estamos muito felizes. Eu, a minha esposa, a minha sobrinha Juliana, meu sobrinho pastor Robert, a Yasmin, que está lá em cima também, e o Benjamin. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Trago a paz do meu pastor missionário Benedito, pastor Fábio Souto. Eles mandaram a paz para todos vocês. Pastor Vitor, sua família, sua casa, Deus abençoe. Obrigado por se lembrar de mim, viu? Sempre eu estou lá dando uns likes lá, top, hein? Bem assim. Esqueça de mim não, varão.
O pastor Robert é bom de vigília, hein? Pô o povo para rodar aqui e pular no pé só. Eita. Pentecostal, irmão. Pentecostal até o tutano, criado no fogo, não é, pastor? Criado no fogo. Meu irmão levava ele para Deus e Amor, pequenininho assim, ó, de terninho, gravatinha, para as convenções lá da Adebrais. Tem um monte de foto dele, pequenininho, de terninho assim, do lado do meu irmão. Criado no fogo, benção. Está rodando sem óleo, está meio assim, acabadinho, mas ele é novo, viu, irmão? É novo. Vamos para o texto? Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Irmãos, eu sonhei com esse texto. Eu fui para vários outros textos na Bíblia, ainda falei para minha esposa, ela falou, mas você vai pregar esse texto de novo? Eu falei, mas amor, eu sonhei com o texto. Eu falei, vamos nessa. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, verso de número 1. Na minha Bíblia diz assim, Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque o seu senhor dera muitas vitórias à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, a menina, tomara o meu senhor que estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, ainda enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 festivais, ou vestes festivas em outras traduções. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou eu, Deus, com poder de tirar a vida ou dar-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura pretexto para romper comigo, ou seja, a aliança que tinha a Síria entre o povo de Israel de não se combater. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há Deus em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia e ia ter comigo, por-se-ei de pé
invocaria o nome do seu Senhor, o seu Deus, e moveria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Pai, queremos ouvir a Tua voz, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor tem, Pai, para nos oferecer nessa noite, como já foi dito aqui. Sabemos que tudo e todos está, Senhor, no controle das Tuas mãos. A Tua palavra diz no livro do profeta Isaías, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Nos dá, Senhor, uma boa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e se não acontecer conforme você imaginou? E se as coisas não acontecer da forma que você planejou para a sua vida? Porque eu, ser humano, Renato, sou especialista em planejamento. Mas não quer dizer que todos os meus planejamentos ou tudo aquilo que eu sonhei para a minha vida e para a minha história vai sair da forma que eu planejei, da forma que eu rascunhei, da forma que eu escrevi. Você já pensou nisso? Entra ano, sai ano, nós criamos expectativas em cima daquilo que nós desenhamos para a nossa vida, para a nossa história, seja num casamento, seja numa vida no trabalho, né? Esse ano eu quero emagrecer, vou entrar na academia, vai ser. Aí entra janeiro, fevereiro, final de ano, tome comer de novo. Nós somos especialistas em fazer planejamentos. Mas se tudo aquilo que você planejou para a sua vida, para a sua história, tudo aquilo que você desenhou, que você rascunhou, de repente não for nada daquilo que outrora você tinha colocado dentro do seu coração, você fez um projeto para 2023, você desenhou uma nova história para esse ano de 2023, ou lá atrás, em 2021, você planejou 2022, e todo o seu planejamento, tudo aquilo que você desenhou para a sua vida, para a sua casa, não aconteceu automaticamente nada daquilo que você planejou para a sua vida, para a sua história, para a sua família, para a sua casa, no seu emprego, na faculdade. Aí tem um louvor que fala assim, que Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo. Mas aonde nós ficamos com as nossas frustrações, com tudo aquilo que nos motivou a desenhar e a escrever? Será que Deus, Ele não olha para o nosso coração? Será que Deus não olha para as nossas orações? Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não é porque não aconteceu ainda que não vai acontecer. Porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna vazia antes de cumprir aquilo no qual foi proferido. Não é porque o trem saiu do trilho que algumas coisas tomaram uma proporção totalmente oposta daquilo que você imaginou. Não quer dizer que não vai acontecer, pastor Ademir. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Porque o nosso tempo é um, o de Deus é outro. Os fundamentos nossos são um, e os fundamentos de Deus são outro. Ei, o próprio Deus vai dizer que nós não sabemos como que forma um menino dentro de uma grávida. Mas Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. O texto vai nos dizer que havia um homem por nome de Naamã. Naamã era general do exército do rei da Síria.
um homem influente no meio da sociedade, um homem que tinha o poder de fazer aquilo que por ora estava dentro do seu coração. As pessoas daquela época, ou até mesmo o soldado que era comandado por Naamã, o invejavam, porque o texto vai nos dizer que Naamã ganhou muitas batalhas para o seu senhor. Naamã era um rapaz, um homem influente no meio da sociedade, em que ele era inserido naquela época. Mas o texto vai nos dizer, pastor Vitor, que Naamã era leproso. Sabemos nós que naquela época um leproso, o final da sua vida, da sua história, não se vivia muito. Não se vivia muito, era uma doença extremamente autoimune, é isso que fala? Uma doença que o levaria à morte, não havia cura sobre a vida de Naamã. Não havia expectativa nenhuma de Naamã ser curado. Mas o texto vai nos dizer que a Síria, ela peleja uma guerra contra Israel, e no meio dessa guerra ela traz uma menina lá de Israel, que conhecia o Deus que nós adoramos aqui nessa noite. E essa menina, ela veio cativa de Israel, e foi morar na casa de Naamã, a serviço da mulher de Naamã. E aquela menina usada por Deus, ela revela o que machucava Naamã, o que roubava ali o sono, o que tirava ali a paz, porque ele era um homem influente, ele era um rapaz que ganhava todas as guerras. Mas existem algumas guerras que estão aqui dentro, que muitas das vezes são maiores do que as forças que nós obtemos. E Naamã estava vivenciando isso. Eu fico pensando, quando ele colocava a cabeça no seu travesseiro, por mais da influência e do alto calão e o posicionamento que ele tinha diante da sociedade síria, ele tinha certeza que ele poderia dormir e amanhã não acordar, porque ele estava com a doença que o levaria à morte. E aquela menina revela, ela fala: se meu Senhor estivesse lá em Samaria, lá em Israel, se ele estivesse na presença do meu senhor Eliseu, ele colocaria a mão, não sei onde que era a lepra de Naamã, porque o texto vai dizer que ele andava com todos os aparatos de guerra, e as pessoas não sabiam, mas Naamã sabia o que ele tinha. As pessoas que andavam do lado de Naamã não sabiam que Naamã era leproso, porque isso atrairia um desconforto diante dos seus liderados. E aquela menina, ela revela, se ele estivesse lá na presença de Eliseu, ele colocaria as mãos sobre a lepra de Naamã, e eu tenho certeza absoluta que Naamã seria curado. Quando a mulher de Naamã, ela entende isso, ela rapidamente, ela conta para o seu esposo, e o seu esposo rapidamente, ele vai pedir permissão ao seu rei, para que ele saia da geografia onde ele está inserido, para ir para a geografia onde supostamente ele haveria, ou ele conquistaria o milagre no qual ele tanto esperava. O texto vai dizer que então ele pede autorização, o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele dá autorização para Naamã. Junto com a autorização, ele dá alguns trocados, ele dá alguns dinheiro. O texto vai dizer que ele dá ouro, ele dá prata, ele dá linho fino, e fala: olha, leva lá, ou seja, vai lá e compra uma cura, paga a indulgência, não fica devendo nada para ninguém. Ei, o nosso Deus não precisa do nosso ouro, Ele não precisa da nossa prata, já foi ministrado aqui, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Pai de amor, e conhece as nossas estruturas, e sabe o que nós estamos vivenciando e passando. Leva lá. Aí Naamã, ele sobe em cima do seu cavalo,
com o seu exército. Ele coloca ouro, ele coloca prata. E o texto vai nos dizer que ele percorre cerca de 540 quilômetros. 540 quilômetros da Síria até Samaria. A expectação de Naamã, no meio desse percurso que durou alguns dias, pastor Vitor, ele tinha certeza como ele iria fazer, o como de fato ia acontecer. Criou-se dentro do coração de Naamã expectativas que ele desenhou, que ele criou, que ele falou: vou chegar lá, vou ser curado, vou voltar renovado, vai ser assim. Ele criou dentro do seu intro a forma de como seria o seu milagre. E se não acontecer do jeito que você tanto imaginou? E se de fato não acontecer segundo aquilo que você planejou? Naamã, ele sai 540 quilômetros. E quando ele chega lá, eu tenho quanto tempo? Que esse relógio aqui não dá para ver, pastor. 3 horas ainda, está cedo, 3h10. Que hora que é? Presta aí. Aonde que é? No chão, está apagado aqui. Obrigado, eu te amo. Tenho quanto tempo, pastor? 9h20 agora. Vou correr, vou acelerar Naamã aqui, que Naamã está devagar demais. É longe. Aí Naamã, ele percorre esse percurso de 540 quilômetros, e ele chega lá, diante do rei de Israel. O cara chegou todo: eu sou Naamã. Quantas das vezes eu guerrei contra vocês e ganhei? Eu sou Naamã, mano. Aí ele chega diante do rei de Israel, fala: eu vim porque é isso. O texto vai dizer que o rei de Israel muito se indignou, rasgou as suas vestes e disse: acaso seria eu Deus, de dar a vida e de tirar a vida? O rei da Síria, ele quer quebrar o pacto, a aliança. Ele mandou Naamã aqui para espionar, ele mandou o Naamã aqui para quebrar a aliança que eu tinha com eles. Aí o texto vai dizer que Eliseu, sabendo Eliseu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, que o rei de Israel muito se indignou em saber que estava ali um homem que queria e tinha certeza, que criou expectativas dentro do seu intro, dentro da sua mente, que o rei de Israel colocaria a mão sobre a sua cabeça, oraria ao Deus dos céus e ele sairia dali curado. Criou-se dentro do coração de Naamã essas expectativas. E aí ele rasga o coração, ele rasga suas vestes. E aí, sabendo Eliseu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, e se irou, não por menos, fala: manda ele vir até a mim, e saberás ele que existe Deus aqui no tabernáculo de adoração, que existe Deus aqui em Israel. Manda ele vir até a mim. Aí Naamã, ele sobe no seu cavalo. Aí ele sai de Samaria, vai até uma cidade circunvizinha. Chegando lá, ele bate na casa de quem? De Eliseu. Aí Eliseu já fala para o seu moço, porque todo profeta tinha um moço que o ajudava: olha, vai lá e fala para aquele tal de Naamã, que ele precisa ir tomar banho. Fala para Naamã tomar. Eu vou falar para o chefe do rei do exército, do rei da Síria, tomar banho? Sim, não é uma vez, pastor Vitor. Fala para ele tomar banho 7 vezes. É 7 vezes. E aí ele sai e vai ter com Naamã. E ele fala assim: o meu senhor, estou conjecturando,
pediu para que eu viesse aqui falar com o senhor, pois não, manda chamar, não, ele não vai vir, ele não vai vir, ele falou para você ir até o Rio Jordão, e quando você chegar no Rio Jordão, você vai mergulhar 7 vezes, e quando você mergulhar 7 vezes, você vai ver a resposta no qual você veio buscar aqui, nesse dia de hoje. Aí quem se indignou agora foi Naamã. O texto vai nos dizer que Naamã ficou indignado com aquela fala. Quem pensa que ele é? Eu sou Naamã, general do exército do rei da Síria. Eu sou Naamã, aquele que ganhou muitas guerras para o seu senhor. Aí o texto vai dizer o 11. Naamã, porém, muito se indignou e dizendo, olha as expectativas que criou no coração de Naamã. Pensava eu que ele viria ao meu encontro, colocaria a mão sobre a minha cabeça, oraria ao Deus de Israel e restauraria minha lepra. Naamã chegou com as expectativas que ele foi criando ao longo da sua trajetória da Síria até Israel. Naamã foi criando expectativas em cima daquilo que de fato poderia acontecer, mas o texto vai nos dizer, não é porque não foi do jeito que Naamã criou dentro do seu coração, que as coisas não deixaram de acontecer. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez 2022 não foi do jeito que você planejou, talvez 2023 não está sendo da forma que você planejou. Entrou janeiro, está tudo da mesma forma, tudo do mesmo jeito, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aquele que fez a promessa é fiel e firme para cumprir aquilo que foi falado na sua vida, na sua história, na vida da sua família. Deus vai fazer valer as palavras que foram ditas ao seu respeito. As coisas foram totalmente opostas daquilo que Naamã havia por hora colocado como expectativa dentro do seu coração. Pensava eu que ele viria ao meu encontro, que talvez ele me oferecia para entrar dentro da sua casa, tomaríamos talvez umas xícaras de café, contaria para eles as experiências de guerra, porque eu sou Naamã, eu sou o general do exército da Síria. Trocaríamos um papo, conversaríamos, talvez até pousaria aqui na casa do profeta Eliseu. Trocaríamos algumas experiências, conheceria talvez de fato quem era o Deus de Israel, ele me apresentaria, quem sabe eu me converteria, quem sabe eu experimentaria o Deus de Israel. Pensei que ele viria ao meu encontro, de fato me desse um abraço. Pensei que eu chegaria na igreja Tabernáculo de Adoração e ouviria os louvores que eu gosto, a palavra que talvez estava no meu coração em ouvi-la, que não fosse esse jovem senhor lá de São Paulo que fosse pregar, talvez o pastor Vitor, o pastor Ademir, ou outros pastores que estão aqui. Pensei que alguém sairia ao meu encontro, ou seja, sabendo que viria alguém de São Paulo, rodaria, pulasse num pé só, colocaria a mão sobre a minha cabeça e transferia aquilo que no qual tem me ferido, que tem me machucado, que tem roubado o meu sono, tirado a minha paz. Pensei que viria algum profeta lá de São Paulo, pensei que ele viria ao meu encontro. Eu pensei, e você pensou errado.
Aí sabe que Naamã, ele ouve, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Aí ele se indigna, a pastora Ademir fala, mas Jordão, lá em Damasco não tem rios melhores, não tem rios de águas cristalinas, o Abanas, o Farfar, são rios de água cristalina, é logo o Jordão. Oh, irmão, isso não tem nada a ver com culto, isso não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com Farfar, com Jordão, não tem nada a ver com água limpa, com água suja, tem a ver com aquilo que está dentro de você, que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado, porque a lepra que você carrega, externa, ela é visível, mas a lepra que tem roubado o seu sono, que tem tirado a sua paz, isso nós não conseguimos enxergar, mas existe um Deus nesta noite que está dizendo, eu saro, eu sou o Deus que sara ao externo e ao interno, eu sou o Deus que cura tudo e a todos, em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com campanha, isso não tem nada a ver com subir um monte, descer um monte, não tem nada a ver com rio, o rio é insignificante. O rio não quer dizer nada se é o Abana, se é o Farfar, se é os melhores rios de Damasco ou o próprio Jordão. Tem a ver com você, Naamã, com posicionamento, tem a ver com quem que você é, mudança de atitude, mudança de caráter, de submissão, de descer e reconhecer que você, Naamã, não é o centro, Ele é, nós não somos nada, mas Ele é, nós não somos nada, mas Ele é. Nós precisamos, Naamãs, reconhecer que as expectativas que nós criamos, que nós carregamos ao longo dos anos, ao longo dos dias, tem nos ferido e nos machucado, e Deus está dizendo para nós nessa noite, ei, 2023 precisa ser diferente, 2023 é necessário ser diferente, Deus falou isso no meu coração. É questão de necessidade, não é mais questão de tentativa. Você precisa ser diferente. Eu ouvi um pastor dizendo esses dias, pastor Robert, que nós precisamos ser o sal da terra, e eu nunca entendi esse texto. Ele falou, o sal, quando você faz uma comida e ela está sem sal, primeira coisa que você sente em dizer, não é o tempero que foi posto, mas sim o sal que deixaram de colocar, e quando está muito salgada, não é o tempero que foi colocado, mas sim o muito sal que fora posto naquela comida. Nós precisamos ser o sal que salga, e quando nós não for mais o sal, nós precisamos sentir, ó Pai, a diferença, quando aquelas pessoas que não nos verem aqui dentro, dizer, fulano faltou, ou seja, está sem sal, fulano não está aqui, a igreja está sem sal, você é o sal da terra. Isso me confrontou, porque as pessoas muitas das vezes não sentem falta do sal. O que está acontecendo? Porque nós temos deixado de ser o sal. As pessoas não têm visto mais luz, porque nós temos deixado de ser a luz. E aí o texto vai nos dizer que Naamã, então, ele mergulha. Primeiramente, ele é indagado pelo um dos seus servos, porque ele se indigna. Ele está maluco? Esse Eliseu está maluco? Eu saí 540 quilômetros lá de Israel, onde tem Farfar, Abanas, os melhores rios de Damasco, para andar até aqui, cavalgando sobre um animal, com as costas tudo, com a coluna toda fora do lugar, desconjuntado, dias, dormindo no relento, para ouvir que eu preciso tomar banho num rio sujo, que eu preciso submeter a essa condição. Sim,
Verdade, Naamã? Ei, Naamã, que a questão é verdade. Nós precisamos se submeter a algumas coisas. Que muitas das vezes nós, na posição que nós estamos inseridos, na forma que nós estamos inseridos, ou até mesmo dentro do emprego, na faculdade, o melhor aluno dentro do emprego, o chefe de seção na igreja, ou o pastor que não, eu sou pastor, eu não posso varrer a igreja, eu não vou limpar banheiro, misericórdia, eu sou Naamã, está me tirando? Né, pastor? Eu e o pastor Ademir começamos uma campanha lá, meu Deus do céu, nós chegávamos, limpava a igreja, limpava banheiro, né, pastor? Aí a campanha, era dois crentes, pastor, vindo na campanha, eu e o pastor Ademir, orando, chorando, oh Deus, manda crente, quando a campanha, chegaram em nós na reunião de obreiro, falaram, a campanha está uma benção, tal, mas sai vocês aqui, colocaram o outro lá, misericórdia, aí nós vai fazer o quê? Vamos para o monte chorar de novo, vamos regar as suas plantas lá no monte lá, meu Deus, os passarinhos, os bichos conheciam até a voz do pastor Ademir, e aí, Naamã, ele se indigna, aí um do seu liderado, aí meu senhor, nós andamos 540 quilômetros, dormimos no relento, em cima de um animal, foi difícil chegar até aqui, ele está pedindo só para o senhor tomar banho, só para o senhor se lavar, se ele pedisse algo mais improvável, mais difícil, o senhor não faria. Olha o estado que você se encontra, Naamã. Sabe o que Deus está pedindo de cada um de nós? Não é o ouro, não é a prata. É só a sua adoração. Já foi dito aqui que a nossa adoração, ela toca o coração de Deus. Ele não está pedindo para você se submeter a 540 quilômetros. Ele não está pedindo para você se submeter a uma campanha que duraria 30 ou 40 dias ou 50 dias. Ele não está pedindo para você fazer um jejum que talvez leve você até sentir-se fraco ao extremo de poder desmaiar ou sei lá o quê. Ele está pedindo só a sua adoração. Só a sua obediência. Naamã, vai lá. Naamã, quebra os protocolos, Naamã. Naamã, quebra os paradigmas, Naamã. Naamã, quebra o orgulho, Naamã. Naamã, quebra as indiferenças, Naamã. Mas eu não fiz nada para ele. Eu não fiz nada para ela. Ei, Naamã, abraça, perdoa, beije. Ei, Naamã, quebra as indiferenças. Desce para o Jordão. Desce para o Jordão. E o texto vai dizer que quando Naamã ele desce para o Jordão, e ali ele mergulha 7 vezes. Eu fico imaginando Naamã 1, 2 e nada acontecendo, e aquela ira, 3 e 4, e ele, eu vou parar por aqui, está me tirando, esse profeta está me tirando, esse profeta está pensando que eu sou algum Zé Ruela lá de Samaria, lá da Síria, esse profeta está de conversinha comigo, 6, aí o texto vai dizer que na 7ª vez, quando Naamã retorna à superfície, o texto vai nos dizer que a pele de Naamã era como pele de uma criança. Quando fala de criança, fala de caráter transformado. Quando fala de criança, fala de verdade. Naamã não foi só mudado o seu físico, estereótipo, mas o seu interior havia sido restaurado pelo poder da submissão, pelo poder que havia na palavra do profeta, no qual proferiu sobre a vida dele. Eu tenho uma palavra de Deus para você, nesse ano que se inicia. Deus quer e Ele vai mudar a sua história. Deus quer e vai endireitar caminhos. Deus quer e vai fazer a diferença na sua casa.
casa. Deus quer e vai te levantar para um propósito maior. Você não vai voltar para a Síria da mesma forma que você chegou aqui em Israel na noite deste dia. Deus vai trazer restauração para a vida de muitos Naamã aqui nessa noite. Uramandorabagaia surimikandorabai. Suide candoramandorabassurimikandarai. As expectativas foram outras. Tudo aquilo que foi desenhado no caderno, no seu coração, na sua mente, está saindo do controle. Não, Deus está caminhando contigo. Deus está dizendo: calma, filho, calma, filha, é só um pouquinho de tempo. Eu sou o Deus que não falho, não mudo, não tardo. Eu chego na hora certa e o tempo de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Mas Senhor, entrou o Lula. E aí? E aí? Mas Senhor, mudou o governo. E aí? Mas Senhor, me trocaram, eu era chefe, agora eu sou um. E aí? Calma, calma, sujeite-se à vontade de Deus. Faça o melhor, dê o melhor. O texto vai dizer que então, quando Naamã ele mergulha pela 7ª vez, ele sai com a sua transformação por inteiro. Eu fico imaginando Naamã voltando esses 540 quilômetros. Meu Deus. Eu fico imaginando 540 quilômetros após a restauração da vida de Naamã. Naamã não voltou mais com aquela soberba. Eu tenho certeza que quando Naamã chegou lá na Síria, ele pregou e disse que Deus poderia fazer na vida daqueles sírios, porque houve restauração na vida de Naamã. E o que Deus vai fazer na sua vida, a restauração que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer com que você fale de quem Ele é, vai fazer com que você diga de fato quem Ele é, porque até agora você só ouviu falar de quem Ele é. Naamã só tinha ouvido falar de quem ele era. Naamã só ouviu falar que lá em Israel havia profeta, homens de Deus. Mas quando ele experimentou, quando ele vivenciou dentro, Naamã nunca mais foi o mesmo. E você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Eu quero que você fique de pé com a permissão do pastor Vitor. Com a permissão do pastor Ademir, eu quero orar pela sua vida. Minha esposa vai louvar ao Senhor aqui nessa noite. Talvez você criou dentro do seu coração uma expectativa na noite desse dia. Não é que Deus está quebrando, não é que Deus está arrancando, não é que Deus está apagando. Mas se Deus estiver mudando, fique tranquilo. Porque Deus, Ele, muitas das vezes, Ele cria caminhos. Deus é estrategista em criar caminhos. Uma certa feita, os sírios combatiam uma guerra contra Israel. Israel iria passar por um caminho, pastor Ademir. E a Síria ficava sabendo, né, pastor Robert? Que Israel passaria por ali. Mas lá em Dotã, na cidade das águas, Eliseu, um homem que orava, um homem de Deus, que tinha a revelação dos céus, ele ia lá e avisava para o povo de Israel: ei, cai fora daí que a Síria está chegando. E logo Israel tomava outro caminho. E quando a Síria chegava para destruir Israel, não encontrava um homem.
porque Deus é estrategista em guardar o seu povo. Deus tem te preservado. Deus tem preservado a sua casa, a sua família, o seu emprego, a sua saúde. Deus tem te guardado, ó Israel de Deus. Mas Senhor, eu estava tão bem nesse caminho. Mas Senhor, esse caminho que eu estava trilhando estava dando tudo certo. Mas a Síria estava armando emboscada para te pegar. Mas a Síria estava arquitetando emboscada para roubar aquilo que Deus estava para te dar. Deus é estrategista em trocar nós de caminhos. Não fique nervoso quando você tiver que se submeter a outro caminho, a um caminho novo, a uma trajetória nova. Fique tranquilo. Fique tranquilo, porque vai chegar o tempo que Deus estabelecerá um tempo de paz.